Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana Pimenta, eu sou jornalista e sou assessora de comunicação da Escola IP Amarelo de Lagoa Santa. A gente está aqui hoje para conversar sobre vários assuntos relacionados à escola. É o primeiro vídeo de uma série que estamos fazendo para trazer para você, família da Escola IP Amarelo, algumas curiosidades, informações, aprofundamento em assuntos que são do nosso interesse, como pedagogia Waldorf, antroposofia, agricultura biodinâmica, e você também pode trazer para a gente a sua dúvida, a sua curiosidade, para a gente fazer vídeos sobre isso também. E aí, para começar, a gente vai conversar hoje com o Alexandre Alves, que é pai, diretor da Associação IP Amarelo, Associação Pedagógica IP Amarelo, e membro também dessa associação. E também com a Raquel, que é mãe, professora, integrante do núcleo pedagógico e também membro da associação. Antes da gente entrar no tema da nossa conversa hoje, eu vou convidar o Alexandre para ler um verso de abertura. Boa noite, pessoal. Ó homem, conhece-te a ti mesmo, e tenha a coragem e a firmeza de te mirares na própria face. Supera o medo dos abismos que diante de ti surgirão. Encontras a confiança na entrelaçante sabedoria que te criou e que aguarda a tua colaboração. Pleno de forças e de amor, sigas teu caminho, como se olhos espirituais o revelassem a ti, passo a passo. Rudolf Steiner. Então, aberta a nossa conversa, eu vou trazer uma primeira pergunta para a gente debater, que eu acho que é uma curiosidade que muitas pessoas aqui da comunidade escolar devem ter. Qual que é a origem da pedagogia Waldorf e como que ela chega aqui no Brasil? Boa noite a todos. Então, a pedagogia Waldorf, ela surge num cenário pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra, na Alemanha. Nesse momento, a sociedade estava vivendo, né, uma crise social, econômica, né, e o Rudolf Steiner, que era um austríaco, que morava na Alemanha, já fazia um movimento da antroposofia, né, e ele falava em alguns círculos, e em alguns círculos que ele participava, tinha o Emil Molt, que era um gerente de uma fábrica de cigarros, que chamava Waldorf Astoria, e ele acompanhava, né, essas ideias que o Rudolf Steiner propagava naquela época, que era basicamente de mudar essa concepção, né, da organização social, né? Ele trazia ideias muito inovadoras que foram apresentadas, né, ao governo da época e não ressoou, né, naquele momento. E ele começou a fazer algumas palestras sobre essa forma de organização que ele intitulava de uma organização trimembrada, uma organização social trimembrada, e ele começou a falar para os funcionários dessa fábrica, a pedido de Emil Molt. Então, de lá surgiu essa pergunta, né? Será que essas ideias que ressoavam, né, tanto no coração dessas pessoas que ali estavam, poderia gerar, ao invés de transformar essa sociedade que eu costumo brincar, né, dos adultos que já estão bem rígidos, né, de trazer essas ideias para as crianças. Então, foi no chão dessa fábrica que Rudolf Steiner fundou, então, que nasceu, né, a ideia dessa primeira escola Waldorf, que iniciou-se em setembro de 1919, né? Esse ano a gente já comemora 101 anos da pedagogia. Posso complementar, Raquel, Mariana, as pessoas que nos ouvem? Essa trimembração do organismo social foi estabelecida a partir da observação e da proposição de leis do funcionamento social, diante do desafio daquela época das coisas que não funcionavam.
Até parece com 101 anos depois, com os desafios que a gente tem hoje na sociedade. E ele propôs 3 leis para esse funcionamento. Leis que eu digo assim, né, são proposições como se fossem as leis da natureza, né? Ele intuiu que essa trimembração se daria na dimensão individual e espiritual pela liberdade dos indivíduos. Na dimensão da convivência social, no mundo jurídico, nos acordos, pelos princípios da igualdade. E na dimensão econômica, nos princípios da fraternidade, onde cada um ali com seus dons e seus talentos faria uma economia próspera. Dessas 3 leis, ele observou que para isso funcionar, a lei determinante era a lei da liberdade do mundo cultural e espiritual. Somente um ser humano livre seria capaz de conviver em igualdade, combinando os acordos e as leis, e atuar economicamente na sociedade a partir de um espírito de fraternidade. Esse princípio da liberdade do mundo cultural e espiritual leva à proposição, então, dessa escola para as crianças. E aí tem um princípio fundamental da escola Waldorf, que a gente vai conversar durante hoje aqui, que é o princípio do associativismo, porque ele intui que a liberdade do mundo espiritual, a escola não deveria ser pública, para naquela época ainda estar sujeita a alguma diretriz de governo, né, como a gente viu depois entre o período de guerras, e também não deveria ser privada, como se alguém estivesse contratando um serviço. E aí ele propõe esse princípio do associativismo. A comunidade escolar é dona da escola, as crianças aprendem, mas os adultos, pais, mães, famílias e professores também se colocam num processo inspirado pelas crianças de autoaprendizagem. Então, esse princípio é o princípio que define, com o decorrer do tempo, esse formato jurídico das escolas Waldorf serem escolas associativas, onde todo mundo faz parte e é dono. Maravilha. É sempre muito legal ouvir essas explicações, porque tudo faz tanto sentido, né? E aí, eu acho que para complementar um pouco o que vocês falaram, eu queria que vocês explicassem como que a pedagogia Waldorf entende a educação, assim, como que a pedagogia conceitua e pratica a educação. Então, a pedagogia Waldorf, ela entende a educação, né, como um processo muito mais amplo de formação do ser humano, né? Esse ser humano que a gente fala de um ser humano integral, que ele é o pensar, o sentir, o querer, né? E um outro pilar da pedagogia é que Rudolf Steiner baseou, né, o currículo na questão da idade. Então, assim, a gente vê que é o desenvolvimento da criança, né, naquela faixa etária, com tudo que ela traz com tudo que desabrocha naquela idade, né, com as crises também que são inerentes. Então, a partir, né, desse desenvolvimento da criança, ele desenvolveu esse currículo, né, que a gente fala que vai muito além do conteúdo, né? É um currículo também que a gente educa essa parte dos sentimentos e das emoções da criança, né? E esse fazer, que a gente sempre reforça a importância desse fazer para a humanidade, né? Para o todo, olhando para essa comunidade onde esse ser está inserido, né? Então, é uma educação que ela quer formar cidadãos, responsáveis, né, pelo que acontece no seu entorno, responsáveis pelos seus atos, né, e sempre olhando para esse todo. Falar um pouquinho como pai dessa educação. No caso, eu tenho uma filha que estuda na escola e tenho um filho maior que não vivenciou a pedagogia Waldorf. E posso falar, acho que por mim, pela minha esposa também, a Heloísa, a cada ano que a gente interage nessa dimensão que a professora Raquel falou, nas reuniões com as professoras, com as jardineiras, e é apresentado para nós, famílias, o que vai ser estudado naquele ano, no maternal, no infantil, no primeiro ano, assim, eu continuo me surpreendendo e aprendendo com profundidade e a coerência da proposta pedagógica
Waldorf. Assim, como ela é cuidadosa, adequada e dedicada a cada fase da criança. O que a criança de 9 anos precisa, o que é de 11, o que é de 12. E observando as crianças, a minha filha e as crianças da escola, como isso, de fato, serve como um alimento de desenvolvimento para a alma dessas crianças e, é claro, acaba reverberando, no meu caso, né, da nossa família, para nós também como família. Então, assim, é uma pedagogia que alcança a criança, mas impacta muito a educação dos adultos também, a revisitar o processo educacional pessoal. Até para a gente que trabalha na escola, a gente sente isso também, assim, né? Como que a gente aprende diariamente com a escola, com a pedagogia Waldorf. E aí, Alexandre, pegando um pouco da fala que você já tinha falado, né? Que você tinha trazido no início, na África tem um ditado que fala: é preciso uma aldeia para criar uma criança. De que forma que esse princípio, né, do associativismo, da comunidade criando, é aplicado na estruturação das escolas Waldorf? Os princípios são aquilo que rege, né? Quando você define um princípio, né? O positivismo, né? O amor como princípio, a ordem como meio e o progresso como um fim. A gente não tem o amor como princípio na nossa bandeira, mas devia ter. Um princípio é aquilo que rege uma comunidade inteira. Então, o que é o princípio do associativismo e esse ditado de uma aldeia inteira? A gente não consegue estabelecer uma relação distante da escola. Uma escola pública, né? Então, assim, a gente manda a criança, mas é como se aquela escola não fosse mais da família, né? Fosse dos professores, dos diretores, do governo, né? Em alguns momentos, a família é convidada a interagir com a escola, mas é uma coisa distante. Na escola particular, também, né? Você contrata um serviço de educação. O princípio de uma trilha inteira para educar uma criança, no associativismo, da pedagogia Waldorf, é que a família, a comunidade escolar, forma uma egrégora onde todo mundo cuida de todo mundo. Não existe necessariamente essa ideia de que eu sou a família, a criança é um aluno e a escola está do lado de lá. Assim, é uma frase boa, talvez, que ajuda também, assim, não é uma escola para a vida. A escola é a própria vida. Então, assim, toda a vivência das famílias, das crianças, dos professores, faz parte da vivência escolar como um todo, focado nas crianças, mas para todo mundo. Isso traz a oportunidade de você se inserir nos desafios educacionais da comunidade. Você pode dizer, olha, questionar alguma coisa de um ponto de vista distante, mas o convite permanente dessa tribo é sempre, né, da aldeia inteira, mais do que questionar, participar das discussões, das contribuições para melhorar a educação de todo mundo. Essa é uma forma de observar. Então, a gente estava falando dessa questão, né, da escola, né, todos estarmos nessa escola, né. Rudolf Steiner tem uma frase que fala que toda educação é autoeducação, né? Então, esse princípio de que a gente não está lá para educar as crianças, mas para ser esse exemplo, né, o que a gente está criando, a gente passar para elas, né, e criar essa semente também no coração delas. Então, isso que o Alexandre falou, né, a gente precisa estar muito unido, né, tanto nas questões pedagógicas, individuais de cada criança, mas desse coletivo também, né? Porque essa escola ela só existe se todos estiverem lá, né? Assim, são crianças e as famílias, né? Então, eu vejo isso, eu acho que esse é um ponto inovador dessa escola, assim, né? Porque a gente não faz sentido, né? Estar só as crianças ou só os professores. Essa escola, ela é de todos nós, né? Então, como a Alexandre disse, a gente precisa estar sempre em diálogo, né? Em constante diálogo. Na verdade, a gente brinca, né? Que é só conversando que a gente vai chegar um denominador comum, mas todas as reuniões, todos os encontros que a gente faz, né, a importância dessa troca, de escutar,
né, de trazer todas as contribuições para a tomada de decisão, ela é muito importante, seja da diretoria, das famílias, dos professores, né? Então, é muito viva e dinâmica, assim, essa escola. É mesmo, eu acho que por isso que esse nome Pé Amarelo cabe tão bem, né? Assim, ela está sempre florescendo, é muito lindo de acompanhar. E aí, assim, né, vocês já começaram a falar um pouco sobre como que isso funciona na prática, mas eu queria entender melhor, assim, como que é essa prática da Associação Pedagógica e Pé Amarelo, assim, como que na prática se organiza, se estrutura a escola? O impulso de matricular uma criança em direção a uma escola como a IP Amarelo, no início pode ser muito parecido com uma família procurando a melhor escola que ela acha, né, para a criança, visita as escolas. Mas a semelhança para aí, né? Ou seja, o processo de matricular, como é que funciona uma escola associativa, é um convite para a família também se associar. Pode se associar formalmente, né? A gente está até caminhando para isso, mas o fato de matricular implica a família se vincular a esses princípios pedagógicos e essa proposta de viver a comunidade escolar. Dessa forma, todas as questões da escola são compartilhadas com todas as famílias, tanto as financeiras, quanto as pedagógicas, quanto as decisões. O formato para isso acontecer com transparência e envolvendo todo mundo é muito parecido com as outras organizações que a gente conhece. Ou seja, a gente cria, a partir da associação, elege um grupo de pais e mães, e às vezes professores também, funcionários, que formam uma diretoria. Então, essa primeira instância tem um papel jurídico representativo, de manter as atividades da escola juridicamente, tanto representando perante entes de terceiros, quanto internamente para a comunidade. E ela se reúne de forma voluntária toda semana e lida com as questões administrativas e jurídicas e estruturais da escola. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é o Conselho de Famílias, formado também de forma voluntária por representantes e suplentes de cada turma. E a terceira dimensão, que aí eu vou deixar a Raquel comentar, que muita gente ainda não conhece na escola, mas que já ouviu falar, e a gente usa dois termos, que é o colegiado de professores, que é uma prática universal em todas as escolas Waldorf do mundo. Essa prática de colegiado, ela é remunerada, então, ou seja, é uma atividade de aprendizagem contínua do corpo pedagógico. Toda quinta-feira à tarde, no mundo todo, os professores se reúnem e essas horas são remuneradas. A instância não remunerada é que desse colegiado surge um núcleo pedagógico, que coordena a pedagogia da escola, formado pelos professores e pelos tutores. Esse núcleo pedagógico, que também se reúne uma vez por semana, é a doação dos professores para esse trabalho voluntário, junto com a diretoria e junto com o Conselho de Famílias, que a gente chama famosas 3 instâncias. Então, o núcleo pedagógico se dedica de forma voluntária, a partir da intenção e indicação dos professores do colegiado. A diretoria é eleita por todas as famílias em assembleia, e o Conselho de Famílias também é indicado a partir das reuniões de início de ano de cada turma. Essa forma de composição permite tanto todas as comunidades participarem em qualquer momento, todas as famílias, quanto nas decisões do dia a dia, essas 3 instâncias vão tentando, dentro dos seus papéis, encaminhar as decisões da escola, nas dimensões que fizerem parte, e naquelas mais específicas, cada instância respondendo pelo seu papel. Bom, então, falando um pouquinho do colegiado, então, como o Alexandre falou, né, o colegiado, todas as questões pedagógicas, né, são levadas para esse grupo, onde se reúnem às quintas-feiras todos os professores da escola, e a gente vai discutir, né, todas as questões, vamos tentar sempre chegar num consenso, né? Às vezes a gente precisa mais de uma reunião para a gente elaborar melhor, né? Amadurecer melhor as ideias, né? Para chegar numa decisão. E, como o Alexandre também disse,
Bom, eu queria, antes, lembrei de uma questão. E aí, como que as questões podem chegar nesse colegiado, né? Sempre através do professor de classe, né? Então, dentro da própria sala, a gente tem uma estrutura, né? Que a gente tem sempre um representante, um suplente. Então, a gente sempre se comunica com esse representante suplente para levar as questões, né? E eles também trazem as questões dos pais da classe. E aí, essas questões a gente vai... sejam questões das turmas ou questões, né, da escola também no âmbito pedagógico, a gente vai sempre discutir às quintas-feiras nessa reunião de colegiado. E como o Alexandre bem lembrou também, tem um núcleo, que é uma instância menor, que vai representar esse colegiado, assim, no sentido de estar sempre trazendo, né, essas decisões e lidando também com as questões pontuais, né, as questões ligadas ao pedagógico. Então, ressaltando de novo, né, isso que eu acho muito importante, assim, todo esse trabalho da diretoria, né, dos representantes e desse núcleo, dos professores nesse núcleo pedagógico, é um trabalho voluntário, né, que a gente doa mesmo de coração, porque a gente acredita, né, na eficácia desse tripé, dessa organização social, assim. A gente ainda vai ter que falar um pouco sobre o querer depois num outro encontro, mas eu acho muito bonito esse querer, né, que vem desses voluntários que estão nessas 3 instâncias da escola. E aí, para encerrar nossa conversa, eu acho que é bom a gente reforçar que tipo de vínculo que uma família cria com a escola quando ela faz a matrícula e por que é diferente uma matrícula numa escola Waldorf de uma escola que não segue a pedagogia Waldorf. Quem vai? A gente brinca que é a escola mais barata do mundo, porque se matricula né, você paga uma contribuição para 3 pessoas no mínimo, né? Então, eu acho que a diferença é essa, né? A vontade de também estar a cada dia aprendendo, né? Se autoeducando, buscando os fundamentos da pedagogia Waldorf, da antroposofia, né? Entendendo, né? Assim, entendendo no sentido mais de sentir, né? Que isso faz uma diferença na vida, né? Não é com a cabeça, mas quando a gente encontra, né? A antroposofia, a pedagogia, eu acho que todos nós, assim, sentimos que isso é um caminho de vida, né? Então, a gente brinca que a gente, né, o professor, ele está sempre em aprendizagem, né? A gente está sempre buscando a cada dia, né? Esse desenvolvimento pessoal, espiritual. Então, eu acho que esse é o convite, né? De todos nós, pais, professores, funcionários, né, buscar essa nova maneira, né, de ver a vida e de vivê-la, assim. Acho que esse é o grande diferencial. Plenamente em linha aí com as reflexões da Raquel, e aí meu sentimento dessa diferença se vincular a uma escola Waldorf, se vincular a IP Amarelo, eu sinto assim como um convite permanente a um processo de descoberta, né? Assim, que pedagogia é essa? Como é que funciona? Como é que é esse mecanismo? Quem que é o dono? Então, assim, as perguntas que surgem das famílias novas que chegam, e mesmo das que estão há mais tempo na escola, elas me soam assim como esse grande diferencial. Assim, você não está entrando numa escola onde você está comprando aquele produto e que no final sua criança sai lá diplomada. Você está entrando numa escola que te convida a compreender uma dimensão diferente da educação. Essa é uma parte importante. A segunda parte importantíssima que eu gostaria de ressaltar, aproveitando esse primeiro encontro, é essa parte que a Raquel falou, que é a escola mais barata do mundo.
Na dimensão Waldorf, a educação oferecida, não só pela IP Amaretto, e pela, assim, não é uma questão de ego nem de pedância, mas eu reconheço que é uma educação que não tem preço. Assim, cada dia e cada vivência que é oferecida com o carinho e o amor, né, das escolas, as professoras, as jardineiras, né, se dedicam 4 anos investindo numa formação complementar, além da formação própria, para oferecer os pequenos milagres que as famílias veem, né, na entrada, na saída, numa volta para casa, numa arte, numa sala de aula, isso está mais do que comprovado, essa educação que não tem preço, no benefício da alma e do espírito dessa criança na vida adulta. Então, assim, o que a gente economiza, do ponto de vista econômico, de um ser humano livre, criativo e contribuidor da sociedade, face aos desafios que a gente tem da vida adulta, então, esse não tem preço. Agora, é uma educação que tem custo, isso é uma parte importante que eu queria frisar aqui, que é o modelo também que se diferencia das outras escolas, né? Não, eu vou colocar minha criança, mas eu vou tirar e depois eu volto, ou reduzo. Ou seja, a escola tem um custo anual. Então, assim, ela não tem uma mensalidade, ela tem um orçamento, que nesse momento da epidemia ainda não está disponível, mas a gente vai disponibilizar para todo mundo. E esse orçamento, a forma da gente cobrir os custos, é rateando em 12 contribuições mensais para todas as famílias, do maternal até o Fundamental 2. E num período de Covid como esse, a gente não está falando assim se a minha criança vai ou não vai, se tem mais ou se tem menos interação. Ou seja, o custo da escola com ou sem Covid, ou com qualquer situação, é um custo anual dado, para a gente manter a escola viva com tudo que a gente conseguiu oferecer nesse momento de restrição. Então, assim, é muito importante essa compreensão também do ponto de vista do custeio da escola, das famílias participarem, cada uma nas suas condições, econômicas, do que foi combinado, de fazer as 12 contribuições mensais. Para a gente, enquanto escola, mesmo num período de tanta turbulência como esse que a gente está vivendo, a gente poder manter o ambiente sagrado da IP Amarelo estável do ponto de vista da remuneração dos profissionais, da segurança e saúde da escola, para que aquilo que as crianças e as famílias vão mais precisar quando a gente superar isso com o avanço das vacinas, se Deus quiser, né, num curto espaço, é de uma escola linda e saudável. Então, assim, essa é uma diferença importante em relação às outras escolas também. A gente não está comprando a educação e a mensalidade. A gente está se vinculando a uma educação muito ampla, que na minha avaliação, acho que todo mundo que tiver a oportunidade vai ter a oportunidade de reconhecer essa dimensão que não tem preço, mas que tem um custeio específico e que é importante que toda a comunidade participe com o compromisso das 12 contribuições mensais anuais. Gente, muito obrigada. Agradeço muito a vocês pela disponibilidade de conversar comigo hoje. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo também, né? Eu acho que foi um bate-papo bem legal, acho que deu para a gente aprender bastante para começo de conversa, mas eu acho que a gente ainda tem muitos pontos aqui para aprofundar, né? Entender melhor. Mas é uma alegria para mim, uma imensa satisfação, né? Participar dessa escola. Já falei com o Alexandre e várias pessoas da escola, que para mim a escola Pé Amarelo eu carrego no coração, é uma bandeira que eu vou carregar para sempre. Eu quero ver essa escola crescendo cada vez mais em Lagoa Santa e cada vez mais famílias tenham a coragem, né? Porque é um ato de coragem também você se colocar nesse processo de autoaprendizado e venham também, né, aprender e crescer com a escola IP Amarelo. Eu acho que é um processo que todos nós que participamos estamos sempre crescendo e aprendendo muito. É isso, boa noite. Vocês querem fazer alguma consideração final para antes de encerrarmos? Um abração, um beijão para todo mundo aí. Queria agradecer, Mariana, desejar boa noite a todos, um beijo, um abraço para as crianças, para todo mundo. Então é isso, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.